Nós vimos na aula anterior que Jesus era semi-analfabeto ou analfabeto. Então agora a oficina da palavra vai falar sobre como era a vida financeira de Jesus. Primeiro, entender que Jesus tinha uma casa à beira-mar na cidade de Cafarnaum. Vocês lembram ainda os textos base? Vamos recordar eles da aula passada. Os textos base estão em Mateus capítulo 8, verso 20. E 1 Coríntios 8, verso 9. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro texto: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Então, voltando aqui, Jesus tinha uma casa à beira-mar na cidade de Cafarnaum. Em Mateus diz: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Em Marcos 9,33 diz: e chegou a Cafarnaum, e entrando em sua própria casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Então, fica claro aí que Jesus saiu de sua cidade e foi de Nazaré para Cafarnaum, cidade marítima, no mar da Galileia, e ali Jesus tinha uma casa. Jesus era conhecido naquela localidade desde a infância. Possivelmente ia muito lá com seus pais. Marcos capítulo 2, verso 1 diz: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa, ou seja, entrou outra vez, entrou de novo, significa que ele ia lá sempre, ele costumava ir lá. Jesus costumava ir para essa casa com a sua mãe. Veja que aqui nunca mais se fala de José. Possivelmente, a essa altura, José já tinha morrido. Fala que seus irmãos e seus discípulos, e olhe que se irmãos fossem primos e amigos, seus discípulos também seriam chamados de irmãos e não de discípulos. Então existe uma separação clara. Veja o texto de João, capítulo 2, versos 12, que diz: depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, Jesus, e sua mãe, Maria, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. O povo da cidade sabia que ele morava lá, era sua residência. Mesmo tendo sua mãe e seus irmãos ainda vivendo em Nazaré, conforme João, capítulo 6, 24 e 25, que diz: vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Ou seja, as pessoas sabiam onde procurá-lo. Era em casa, era a sua casa. Também em Mateus capítulo 9, verso 1, deixa isso claro ao falar de Cafarnaum. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que eles trouxeram um paralítico deitado numa cama. Então, Jesus tinha uma boa casa, pois nessa casa ele abrigava-se com sua mãe, com seus irmãos, lembrar que são pelo menos 6, seus discípulos, 12, quer dizer, era uma casa com certeza muito grande. E só tem casa de praia e grande quem tem algum dinheiro. Isso serve para hoje? Imagine naqueles dias, tempos atrás. Com certeza. Lembrar que Cafarnaum era uma cidade com um pouco mais de 500 habitantes. Então, ter uma casa ali e desse porte significava ter dinheiro, ter prestígio. Se bem, como Jesus iria manter os seus discípulos se não tivesse dinheiro? Acha que seria apenas chegar e dizer: Pedro, vem comigo, deixa tua mulher, tua família, vem viver de vento? Com certeza que não. Se você for ver Mateus capítulo 4, versos de 18 a 22, diz: Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André,
os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, ou seja, eles tinham uma profissão definida e trabalhavam. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, que consertava as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Ele era tão conhecido ali, sabiam tanto de suas posses, que ninguém sequer fez alguma menção de dúvida. Ao contrário, deixando tudo, seguiam a Jesus, com aval de seus pais. Este mesmo chamado também encontra-se em Marcos 3, de 13 a 19. Eles só o seguiam porque conheciam bem a Jesus. A sogra de Pedro morava ali em Cafarnaum, na casa do próprio Pedro. Em Mateus 8, verso 14 diz: e Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Como você sabe que esta casa era em Cafarnaum? Muito simples, né? Alguns versos acima, verso 5 diz: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Lucas também confirma isso. Lucas 4, 31 e 38 diz: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, encontrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Veja agora uma inverdade. Dizer que Jesus não tinha onde morar, pois não tinha onde reclinar a cabeça, isso é terrível. É forçar um texto que não existe. Em Mateus capítulo 8, está Jesus em Cafarnaum, onde tinha casa, onde curou a sogra de Pedro, na casa de Pedro. E nos versos 18 a 20 é narrado o acontecido. Diz: e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus queria mostrar que não tinha tempo para isso mesmo estando do lado de casa. Não se pode usar esse texto de forma isolada, fora do contexto onde isso realmente ocorreu e dizer: Jesus está dizendo aqui que ele não tinha onde morar, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ora, a gente viu diversos textos, a gente viu diversas passagens bíblicas que diz claramente que ele tinha uma casa e muito boa em Cafarnaum. Como é que ele agora está ali do lado de Cafarnaum e diz que não tem onde reclinar a cabeça? Ele quis dizer que não tinha era tempo. Jesus também se vestia bem. Lembrar que os soldados não quiseram rasgar a sua túnica, antes sortearam para ver quem ficaria com ela. Em João 19, 23 e 24 diz: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. No grupo também havia arrecadação e sustento. Também conforme João 12, 4 a 6 diz: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Existia tesoureiro e dinheiro. Agora a pergunta é: quem doava então dinheiro ali, além das posses de Jesus? Muitas mulheres que foram curadas por ele e eram gratas doavam alguma coisa. Lucas capítulo 8, versos de 1 a 3 diz: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades,
Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Então estava aí a esposa de um procurador de Herodes, Susana, mulheres que tinham posses, ajudavam também nessa peregrinação. Jesus sabia que Judas era ladrão e diabo, não esqueça disso. João capítulo 6, verso 70 diz: respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. No entanto, foi o próprio Jesus que colocou ele como diretor financeiro da empresa ou da comunidade. E é aqui também que os discípulos nem se enquadram entre os pobres, porque João capítulo 13, versos 27 a 29 diz: e após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa. Ou seja, vai comprar, tu tens dinheiro. Ou que desse alguma coisa aos pobres. Então, como pois vimos que eles tinham sustento, tinham dinheiro para comprar coisas, para comprar comida, para dar dinheiro aos pobres. Ninguém tinha ali necessidade. Veja o que diz João, no seu capítulo 4, versos 8 e 9. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, mais uma vez, os discípulos estão indo na cidade comprar comida. Para comprar tem que ter dinheiro. E se eles viviam andando como peregrinos, só tinha uma forma de ter dinheiro: arrecadações e do que Jesus tinha juntado ao longo da vida. Diz mais. E agora o mais impressionante. O que você acha que aconteceu quando Jesus multiplicou os pães e os peixes? Veja só. Na verdade, ele tinha dinheiro suficiente para alimentar toda aquela multidão. E seus discípulos sabiam disso. Em Mateus 14,16 diz: Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dai-lhes vós de comer. Isso mesmo, Jesus queria saciar a fome deles e pediu alimentos para eles. Eram 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então dá para entender aí por volta de 15.000 pessoas ou mais. Como alimentar esse povo todo? Os seus discípulos aconselharam para que Jesus mandasse o povo embora, diz lá no verso 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada, então despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Os discípulos queriam que cada um comprasse a sua comida. Quando Jesus pediu para eles comprar alimentos, em nenhum momento os discípulos disseram: Senhor, não vamos fazer isso não, nós somos pobres, nós não temos dinheiro. Nenhum momento os discípulos disseram isso. Se formos ver esse mesmo episódio contado por Lucas, ele diz no capítulo 9, verso 13: mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Ou seja, eles se ofereceram para comprar. Então, tinham dinheiro e muito. Se formos novamente para João, capítulo 6, verso 5, veja o que é que diz lá. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Ele não diz, vamos fazer um milagre, ou não temos o que comer, mas onde nós compraremos? Ou seja, nós temos dinheiro, onde é que a gente vai comprar? Marcos capítulo 6, 37 diz, acontece até uma narrativa aí de forma diferente, porque mostra os discípulos até como mão de vaca, que não queriam gastar o dinheiro. Veja só, ele diz, ele porém respondendo lhes disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darem de comer? Ou seja, demos o dinheiro, mas quer mesmo que a gente gaste com eles?
Como podemos ver aqui, Jesus era poderoso, piedoso, mas tinha guardado dinheiro. Eis o motivo que os discípulos estavam com ele sem reclamações e as multidões se aproximavam. Deus usou o dinheiro para poder fazer a sua obra. A diferença está naquela afirmação básica: vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Ele fazia assim. Ele não tinha apego ao dinheiro, antes usava para o bem. A pergunta é: e você? O que é que tem feito? No próximo programa, Oficina da Palavra, vamos ver mais um tema curioso acerca da Bíblia, acerca do Evangelho. É aqui na Oficina da Palavra onde você conserta os seus problemas. Então nós vimos na parte 1 e na parte 2, a primeira é que Jesus era semi-analfabeto ou analfabeto por completo e que lia, escrevia por dom de Deus. E vimos também que Jesus não era um pobrezinho baseado naquele texto de que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso é um abuso, é forçar demais o texto. Vimos, na verdade, que Jesus era um homem muito rico, mas que usava tudo para a honra e glória de Deus. Então que Deus lhe abençoe.